Olá a todos, eu sou André Costa e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, que é transmitido pela TV Vincere e simultaneamente pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Lembrando que para acessar o streaming da TV Vincere é muito simples, é tvvincerealvivo.com. Basta você inserir esse link no seu smartphone, Smart TV, qualquer equipamento e você vai estar lá. Se você perder nossa programação, essa programação ela vai estar salva na página do YouTube também. Nossa página do YouTube é TV Vincere, vai lá e você vai ter todo esse conteúdo que nós fazemos com tanto amor para vocês. Lembrando ainda que esse programa também tem, como também um dos patrocinadores, o mercado do café. Você que é apreciador de café, mas de café especial, café de qualidade, como nós vamos falar daqui a pouco sobre vinhos de qualidade. Mas se você que pensa em tomar um bom café, em degustar e saborear um bom café num ambiente extraordinário, ali na W3, Sul, onde era o mercado mesmo de Brasília, você pode ir lá. Então, a nossa amiga Tereza e toda a sua família, os pais, eles fazem todo o processo, desde a torra até ali você tomar o café. É muito interessante, vai lá que você não vai se arrepender. Você indo lá uma vez, não deixa de ir. E hoje nós temos uma pessoa aqui bastante especial, uma amiga nossa, mas não por isso, mas ela é empresária, empreendedora, visionária, junto com o esposo, apesar que por alguns anos trabalhou em outras áreas, mas hoje ela é sócia proprietária, junto com o esposo, da vinícola Marquese. Isso. E ali, gente, aqui em Brasília, no Distrito Federal. É no Distrito Federal, né? Distrito Federal. Mesmo ainda. Porque às vezes isso me confunde um pouco com o entorno. Não, mas é no nosso Distrito Federal. Você não imagina que nós... E é por isso que nós estamos fazendo isso, para que você tenha esse conhecimento, esse programa. Nós já produzimos vinhos de extrema qualidade. Renata, vou passar para você. É uma satisfação tê-la aqui conosco. E fala um pouquinho para nós como começou essa ideia de vocês produzirem, plantar, né? Desde o vinhedo, tudo aqui no Distrito Federal. E até mesmo assim, uma curiosidade de como surgiu um estudo que aqui era apropriado para o plantio, né? Sim. Primeiro, André, obrigada pelo convite. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu falo isso com paixão, né? Você vai ver que meu olho até brilha quando eu falo. Eu trabalhei muitos anos em outras áreas, como você falou, na parte política aqui, no Congresso Nacional. E durante a pandemia, eu e meu esposo, a gente foi para a fazenda para poder, na verdade, ter um pouco de vida nesse momento de pandemia que todo mundo sofreu muito, né? A nossa fuga foi para a fazenda, onde meu marido é produtor de grãos, na região ali da região do Padef. E a gente resolveu tirar do papel um sonho que nós tínhamos há muito tempo, né? A família do meu marido, que é o sobrenome que dá o vinhedo e a vinícola, que é Marquese, tem origem italiana. Vem dos avós, bisavós do Fabrício, que vieram da Itália, na época da migração para cá, e já plantaram uvas lá no Rio Grande do Sul naquela época, né? Uva de mesa, naquela época era Isabel, que era plantada muito. E já se fazia o vinho colonial, aquele vinho que era tomado na família, né? Aí, em meados dos anos 70, eles vieram para Brasília, atrás de um sonho de desenvolvimento aqui dessa região.
e para se criar como é que chama? Aquele polo verde em torno de Brasília de produção, sim, que naquela época até a JK colocou isso como uma prioridade, da gente poder trazer desenvolvimento aqui para a região do Centro-Oeste. E meu sogro veio com a família, acreditando que no Cerrado poderia se produzir grãos naquela época, né? Soja, trigo, milho, porque até então o Cerrado não se produzia nada, né? E aí vieram em 1970 e vieram outras pessoas do Rio Grande do Sul, próximos, amigos, e que também se assentaram ali naquela região do Padef, também com fazendas e produtores de grãos também. Então nós temos uma colônia ali, gaúcha, grande, ali na região do Padef, que tem como costume, plantou muito bem, deu a colheita, foi ótima, toma vinho. Vamos plantar, vamos tomar vinho porque a gente vai plantar. Então tudo é motivo para comemoração, para se tomar um vinho e assim se comemorar o sucesso e a vida, né? E aí existia uma conversa entre os amigos e uma vontade muito grande de se produzir o próprio vinho, porque isso vem de raízes antigas, de familiares, né? Vamos colocar assim. E aí surgiu a ideia, um dos primeiros amigos do Fabrício que plantou, que captou essa ideia e já colocou em prática, foi o Ronaldo Triaca, da Vila Triaca. Ele plantou em 2018 os primeiros pés de Syrah, lá na propriedade dele. Ele já tinha um hotel fazenda naquela época, e ele plantou nesse hotel fazenda, começou o vinhedo dele nesse hotel fazenda, né, em 2018. Aí quando foi 2019, outros amigos foram também querendo plantar, e a gente também pensando em plantar. E aí surge uma questão de que não conseguimos mudas na época para a gente poder plantar, porque são mudas já adaptadas para o Cerrado, né? Então não é qualquer muda que a gente consegue plantar. Não é a mesma que planta no sul que planta. Ela tem que ter uma adaptação, né? E aí o que acontece? A gente não conseguiu. Então o nosso sonho de plantar em 2019 acabou tendo uma pausa, vamos colocar assim, para a gente poder conseguir plantar na época da pandemia, que foi justamente essa época que eu fui para a fazenda, em 2020. O Ronaldo colheu a primeira colheita dele foi em 2019, e ele levou essa uva dentro da caminhonete, porque ela precisava ser refrigerada, a Syrah, uva Syrah. A colheita foi pouca, né? Ele conseguiu pegar as caixinhas que ele colheu, colocou dentro da caminhonete dele, no banco de trás, e foi para a Epamig, que é a empresa da Embrapa, em Minas Gerais, né? Porque é na região ali de Minas Gerais. E lá ele vinificou essa primeira safra dele, e trouxe, ficou lá vinificando, levou um ano. Aí, em 2020, na verdade, no início da pandemia, ele chamou esses amigos que tinham aquela conversa de se plantar e aquela coisa toda, para degustar o vinho que ele fez. Foram 68 garrafas que ele fez na época de Syrah. E ele chamou os amigos, abriu algumas dessas garrafas e a gente provou esse vinho do Ronaldo. E a gente viu assim, nossa, o sonho é possível. Né? Tipo assim, se com uma videira tão jovem deu um vinho tão bom, sim, por que a gente não vai investir então nisso? Padrão de uma videira produzir, assim. Na Europa, com 4 ou 5 anos a videira começa a produzir. Como a gente está num clima tropical, então a gente tem a videira, ela trabalha mais, entendeu? Ela, no frio ela fica em dormência. Então ela não desenvolve. Aqui ela não tem essa dormência. Então ela o tempo todo ela se desenvolve muito mais rápido, né? E aí que acontece que ele fez essa prova com as linhas também novas, né? E para ver como é que estava. E foi excelente o resultado. Então a gente já tinha vontade de fazer. Viu o resultado positivo, a gente entrou com tudo em 2020. E aí nós plantamos os 3 primeiros hectares. Foram 3 hectares de uma vez plantados de Syrah, Cabernet Franc, que é uma das uvas que eu mais gosto, que é Cabernet Franc, e Sauvignon Blanc, esses 3 hectares, né? E aí, nós plantamos em 2020, 2021, a gente também naquela ansiedade, porque acho que a gente, o produtor, é muito ansioso, né? E até porque o investimento é alto, então a gente estava querendo saber como é que sairia a qualidade desses vinhos. E aí, uma coisa interessante para se falar, que você me perguntou antes da gente começar a gravar, como é possível se plantar uvas finas, vitiviníferas, no Distrito Federal, no Cerrado? Essa é a grande pergunta, né? Exatamente. Inicial, porque ninguém imaginava, como você falou, Cerrado lembra algo inóspito, algo que não vai produzir nada, né? Mas
Isso é extraordinário. E logo um vinhedo, que é coisa sensível. Com técnicas, né? Com técnicas. Muita técnica, com certeza. Primeiro, se desenvolveu um sistema que já era utilizado, a EPAMIG, que é essa empresa da Embrapa, desenvolveu para as vitiviníferas a dupla poda. O que acontece? No Rio Grande do Sul, na Europa, nesses países, você poda a videira uma vez, que é a poda de produção, para ela poder vir depois viçosa com as frutas e dar a uva que a gente conhece, né? Para a gente poder produzir aqui, se a gente fizesse o mesmo sistema do Rio Grande do Sul ou mesmo da Europa, nós iríamos colher, e por isso que ela nunca deu aqui na região, na época de muita chuva, que é o nosso janeiro, fevereiro, é muita chuva aqui no Distrito Federal. Então, a uva não se dá bem com chuva. A videira não se dá bem com a chuva, e muito menos a uva se dá bem com a chuva, né? Porque ela é porosa, ela fica aguada, não se faz vinho, entendeu? Então, a EPAMIG desenvolveu essa dupla poda, que a gente chama essa técnica de dupla poda, em que a gente engana a videira. A gente faz a gente, em vez de fazer uma, a gente faz duas podas. Então, em vez dela produzir em janeiro, a gente vai lá, poda. Ela retada. E a gente produz na nossa época de inverno aqui, que é julho e agosto. Em tese de seca, nossa. Exatamente, que aí não tem chuva, não tem uma temperatura ideal para não só falta na questão da chuva, mas também na questão do que a gente precisa, que se chama de amplitude térmica, porque a uva precisa tanto do calor quanto do frio. E nessa época nós temos isso. Sim, nós temos uma variação de temperatura muito grande. Que você tem durante o dia 30 e poucos graus, e lá na fazenda, na região que nós plantamos o vinhedo, chega a fazer 2, 3 graus à noite, você entendeu? Então a gente tem essa amplitude térmica que favorece o amadurecimento da uva, para eles terem os fenólicos, que a gente chama, né? Toda a estrutura da uva em perfeitas condições para se fazer um bom vinho. Então é fundamental essa variação de temperatura? Sim, para a gente, aqui sim, aqui a gente utiliza muito disso. Porque eu estou te falando, porque lá lá eles não têm problema. Exatamente. De chuva, dessas coisas, já colhe na época. Na época do verão. Esse foi o pulo do gato, vamos dizer assim. Foi o pulo do gato. A dupla poda. Uhum. Os compostos fenólicos, né? A gente precisa desses compostos fenólicos bem maduros, porque eles que vão dar os aromas, os sabores da uva, entendeu? Então é muito importante isso. E aí vem a outra técnica que a gente também utiliza, que é a gente aqui é irrigado, o nosso vinhedo todo é irrigado, que é do sistema de Israel, de gotejamento. Nossa, que é utilizado, você entendeu? Israel é o melhor, né? Então, a gente tem os nossos vinhedos todos aqui, ele é todo irrigado. Eu vou fazer um parênteses aqui para quem nos assiste. Vocês observam que tudo na vida é possível? Que há pouco eu falava sobre isso, estava gravando outro programa, e que tudo é possível desde que nós busquemos as ferramentas necessárias. Então, isso é fantástico. E desde que você tenha um propósito, um objetivo definido, uma vontade que te faz mover. Né? Em busca, né? Em busca daquilo que tem de realizar. De realizar. E os recursos necessários, né? Isso é fantástico. Então, você falou, criou-se a dupla poda, usa-se o mesmo sistema de irrigação de Israel. Então, é fantástico. Estão de parabéns aí. É verdade. E a questão das mudas, né? A gente também foi desenvolver outra técnica que a gente também utiliza muito. No agro como um todo, ela tem contribuído bastante. Principalmente nessa região, né? Sim. Agora, fazendo um parênteses também, vou te dar o nosso vizinho ali na nossa fazenda, que o Fabrício também planta trigo. Ele foi campeão mundial de produção de trigo. Você já pensou Brasília como número... Sim. Produtividade, no caso. Exatamente, e produção mesmo. A gente tem agora os melhores trigos que tem no Brasil aqui, que a gente está até exportando, é da região do Padef. Ali para você ter ideia. Só esses parênteses para você ter ideia. Não, e mais, até complementando, e eu diria que talvez por isso tantos olhos em cima do nosso país, nós já somos o segundo produtor mundial de alimentos. Sim. Só perdemos para os Estados Unidos. Quem imaginou isso? E com produtividade, com tecnologia, ou seja, produzindo muito em pouco espaço, em pouca área. Então,
Nós estamos... É por isso que é todo mundo com os olhos no nosso país. Então, o agro, ele deu, vamos dizer, tem um papel muito importante no Brasil. Fundamental. Tem, com certeza. E aí a outra técnica que eu estava querendo terminar de colocar, as 3 técnicas que a gente emprega para poder produzir as uvas aqui no Cerrado, é a questão também das mudas, que foram desenvolvidas e climatizadas para essa região daqui, Sim. né? Vale ressaltar que um dos primeiros estados que plantaram e que estão dando vinhos maravilhosos e que estão sendo destaques no mundo inteiro já, é a região de Minas Gerais e parte de São Paulo, para você ter ideia, né? Serra da Mantiqueira é um dos destaques dos vinhos nacionais. Eu confesso que não conheci aqui lá. São vinhos que estão se destacando mundialmente já. Sim. E a gente até brinca que essa região aqui nossa... certamente vai se destacar, tenho certeza. Com certeza vai também, dependendo do nosso esforço e da nossa dedicação, com certeza. E esses vinhos estão sendo destacados e é muito importante isso, porque o Brasil ele já estava assim, se destacando com os espumantes. Então vem os espumantes que abriram as portas para os outros países, né? Que os nossos espumantes são de extremamente altíssimas qualidade, né? Nossos espumantes aqui do Brasil. A gente ganhou vários prêmios fora. Conseguimos produzir até a um preço... Muito bom, benefício muito bom. Muito bom, E porque há uma produtividade maior, né? Sim. Vamos colocar assim. E métodos também diferentes. Se você pegar método Charmat, que é o método que você vinifica dentro de tambores de inox, que você faz maior quantidade, fica um custo mais reduzido. Se for um método tradicional, que é o método champenoise, que é o método que é feito a champanhe, que aí demora mais. Fica na garrafa mesmo. Fica pelo menos 12 meses dentro da garrafa, né? Fazendo a fermentação dentro da garrafa, são 12 meses que o produtor tem que esperar. Não tem como ser mais barato, entendeu? Aí tem essas relações que a gente tem que levar em consideração. E aí vem essas mudas, né? Os porta-enxertos, essas coisas todas que a gente teve que estudar para saber qual que ficaria melhor aqui na nossa região. Esse desenvolvimento das mudas teve o apoio da Embrapa? Teve o apoio de foram os produtores mesmo? Não, teve apoio de um produtor, de um produtor e professor da Embrapa, que é o Murilo. Né? E ele diz, a gente compra as mudas dele. A grande parte das pessoas que estão com vinhedo aqui nessa região é das uvas da Vitácia, a empresa Vitácia, que é do Murilo, entendeu? Você vê que interessante. Tudo gera um business. Porque tudo. Ele trabalha muda. Sim. Vocês precisam da muda, então a união vai agora. Ele fez um dos primeiros vinhos também chama-se, que é lá da Serra da Mantiqueira, que eu estou te falando ali daquela região, Primeira Estrada. É maravilhoso o vinho dele, vale a pena você experimentar depois. E aí falando do nosso, aí a gente com aquela, vamos dizer assim, querendo saber o que ia acontecer com as nossas mudas, se a gente tinha feito um bom investimento ou não. Na época de fazer essa poda de produção, que a gente tem que tirar os cachinhos, né? Porque a gente tira os cachos da videira para ela não gastar energia para produzir a uva. Então ela gasta energia com ela mesma para ela poder enraizar, fortalecer, engrossar o tronco. Tu vai contar depois do intervalo, você conta isso para que o nosso telespectador fique aí na expectativa. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e volta rapidamente com Renata. Programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa maravilhosa, falando sobre vinhos produzidos no Cerrado, no Distrito Federal. Isso é maravilhoso. Você terminou o primeiro bloco falando Pode continuar, para que eu te interrompi. Sim. Eu estava falando das mudas, né? Sim, das mudas. Nós plantamos no primeiro ano os 3 hectares, só que hoje a gente já está com 5 hectares.
E além dessas caças que eu te falei que nós plantamos, que é a Syrah, Cabernet Franc e Sauvignon Blanc, meu marido, como bom italiano, quis plantar uma variedade italiana, né? Aí nós plantamos o primitivo. Nós somos os primeiros que plantamos primitivo aqui na região. Eu vou quebrar um pouquinho para o nosso telespectador, que às vezes fica, para não ficar muito técnico, me fala, e principalmente o empreendedor, me fala da ansiedade de vocês até nascer o primeiro... A mudinha. Primeira mudinha, porque é uma espera que você tem que ter controle. Para saber se aquilo tudo é muito investimento, e aí depois nós voltamos porque isso serve como experiência para todo negócio, que temos que ter paciência, que temos que ter... E no mundo do vinho principalmente, não adianta você ter pressa, você entendeu? E vou te dar a gente com esses 5 hectares plantados são em torno de 20 a 21 mil mudas. Eu digo que eu tenho 20 mil filhas, porque a poda, o cuidado, a desfolha, para você olhar todos os dias, é uma por uma. O trabalho manual, uma por uma. Então, tipo assim, aí você vê, quando a gente plantou a primeira vez, né? Tinha muda que brotou primeiro, aí tinha uma outra que demorava para poder brotar, e a gente fala, será que ela vai se pegou, se não pegou, será que ela vai brotar, não vai? Né? Então a gente tem que ter um cuidado especial com aquela que não tinha brotado ainda, e a ansiedade realmente, como você falou, é muito grande. Aí você vê ela crescendo, ela criando braços, né? Ela chegando a quase 2 metros de altura, né? Eu vejo sua emoção em falar Não, com o sistema espaldeiro, aquela coisa toda, realmente é uma emoção muito grande. Tão grande essa emoção que eu vivi nessas na primeira muda que a gente plantou, que eu quis trazer essa experiência para quem nunca teve. E aí eu fiz um projeto também dentro da Marquese, chamado assim, Adote uma Videira. É um grupo pequeno, foi uma coisa bem exclusiva que eu fiz. Umas 60 pessoas ao todo tiveram a oportunidade de irem no nosso vinhedo, vivenciar um dia dentro do vinhedo do que nós fazemos, no plantio das mudas. Então, elas plantaram, cada um plantou uma muda, e elas puderam dar nome a essas mudas. Então, identificaram aquela coisa todinha, e foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque foi no final de tarde, as pessoas plantaram as mudas, depois a gente fez um brinde, lá tem um pôr do sol maravilhoso no vinhedo. Então a gente fez um brinde ao pôr do sol, com um violino tocando dentro do vinhedo, sabe? Essas experiências. A experiência foi fantástica. Todo mundo, o feedback que eu tive, que todo mundo, quando é que a gente vai plantar mais? Quando a gente vai plantar mais? Eu falei, calma, a gente ainda tem que ampliar o vinhedo. Quando a gente for fazer a ampliação do vinhedo, eu vou fazer novamente esse projeto. E esse projeto deu tão certo que outros vinhedos e outras vinícolas também pediram para fazer. Teve uma vinícola em Uberaba, que está sendo também constituída agora, que chama Ar Puro, o nome do vinhedo lá, da vinícola. Ele me ligou, me pedindo autorização para poder fazer a mesma experiência lá. Eu falei, não, claro, pode fazer, não sei o que. Eles foram tão queridos que no dia que eles plantaram a videira, que deram o nome também nas videiras lá, eles plantaram um pé para mim e outro pé para o Fabrício, né, do meu marido, né, que é Fabrício Marquese. Eles plantaram, filmaram e mandaram para a gente, para dizer que estavam plantando os pezinhos em homenagem a gente também. Então, tipo assim, o mundo do vinho, que a gente estava colocando aqui, ele está se apoiando muito, não tem muita concorrência direta, vamos colocar assim. É necessário uma união para que isso... Sim, porque é tudo muito novo, né? Então, é um mercado novo, é tudo novo, e a gente vai caminhar junto, todo mundo, tem espaço para todo mundo. Também. Sou sommelier, sou então, sommelier. Você fala com propriedade Falo. O próprio vinho, do quê? Esse combina com o quê, vamos dizer assim? O Sauvignon, esse aqui é o nosso primeiro Sauvignon Blanc. Ele é da safra de 2021, em que a gente fez uma microvinificação, foram 30 garrafas apenas. Aqui, produção. O rótulo está um pouquinho contrário, isso aí, porque é meio transparente o rótulo, né? Sim. Não tem rótulo, na verdade, essa é a nossa marca, sim, né? Sim. Foram 30 garrafas e vou dizer que ele tem uma característica única de um Sauvignon Blanc. Que várias pessoas tiveram a oportunidade de degustar e muitas observaram esse mesmo aroma, esse mesmo sabor que esse Sauvignon Blanc tem. Você já ouviu falar naquele maracujá do Cerrado, que é o maracujazinho verde? Sim,
que ele é mais ácido, mais um pouquinho... Exatamente o que a gente consegue. Ele deixa a acidez. Sim, o que mais predomina nesse nosso Sauvignon Blanc é esse maracujá do Cerrado, para você ter ideia. Aí ele aporta também aromas de muito. Como nosso terreno é argiloso, a gente tem muitas características minerais nesse Sauvignon Blanc que não é tão normal. Aonde você encontra características minerais no Sauvignon Blanc na França é no Vale do Loire. Então a gente. Uma dica básica para quem é iniciante, gosta de vinho, mas não sabe muito. A uva Sauvignon Blanc combina, não só o seu, mas de regra geral, o que vai bem com o Sauvignon Blanc para quem não conhece ainda? Com carnes mais leves, né? Como a gente fala, o peixe, o frango, uma salada. Ou não, frutos do mar. Sim, mas, aí as pessoas têm que ter... Depende. Não, depende do molho. Deixa eu deixar você falar. Depende do molho. Tipo assim, se for um molho muito cremoso, com muito queijo, com muita coisa, eu talvez recomendaria um chardonnay, que aí você vai combinar esse queijo, essa gordura, agora me deu água na boca. Com essa gordura, com o chardonnay que vai combinar melhor, né? Eu acho que esse aqui vai bem com peixe, com um frango, com temperos mais tranquilos, vamos colocar assim, né? E com saladas, com... Eu já até provei ele com queijo específico? Queijo, sim. Eu gosto muito dele, que tem um parmesão que é feito que está aqui na região também. Sim. Ele ficou muito bem, ficou muito bom, muito gostoso, ficou muito bom. Tá aí a dica, viu, pessoal? Com certeza. E esse ano a gente já fez uma segunda safra desse Sauvignon Blanc. Dessa vez, de 30 garrafas, que foi a primeira, a gente vai fazer 500 garrafas. Ou seja, a gente já ampliou um pouco, né? Já ampliou um pouco, e essas 500 garrafas, elas vão ser numeradas, porque o objetivo da Marquese Vinhos e Vinhedos não é produção em grande escala. Sim. A nossa pegada, né, vamos dizer assim, o nosso business, é vinícola boutique. A gente quer produção menor, mas com alta qualidade. Entendeu? Então, elas serão numeradas. Para o negócio vai agregar valor e qualidade. E qualidade, sim. A gente não quer grandes produções, a gente quer um vinho de qualidade. Nós temos um público mais exigente, sim, né? Nós temos, falar nisso, até nós temos um programa, que é um podcast, que trata de gastronomia aqui também, na TV Minissérie. Então, e Brasília já está, é o terceiro polo gastronômico do Brasil. Sim. Quem imaginava, né? Então... isso merece toda uma atenção, né? Sim. E a gente está querendo fazer essa numeração de 1 a 500, porque você tem uma ideia, a gente estava falando do vinhedo, né? Para se fazer um vinho de alta qualidade, você tem que escolher o cacho certo, você tem que escolher o cacho que madurou perfeitamente. Então, é um trabalho manual também que é feito, a colheita é manual, você entendeu? E terá certamente no futuro, ou já uma certificação específica para isso. Isso demora, depois, né? Isso demora um certo tempo, porque você precisa ter um número X de garrafas para você poder participar desses concursos, né? Então, a gente está se adaptando e se enquadrando, né? Vai chegar lá rapidinho. Uma coisa que a gente que a gente vai ter a oportunidade, que a gente faz parte do grupo, porque como esses vinhos são daqui do Cerrado, a gente usa até aquela técnica da dupla poda que nós falamos no primeiro bloco, né? E os vinhos são denominados dentro de um grupo aqui da região, que foi criada uma associação, né? Vinhos colheitas de inverno, são vinhos de inverno. Então a gente vai poder usar esse selo de vinhos de inverno. Isso é interessante. Você entendeu? É bem propício, né? Sim. Bem chamativo. Que vai se destacar. Você entendeu? Até porque a região é diferente também, né? Eu tinha uma pergunta do diferencial da Marquese, mas eu acredito que você respondeu que é exatamente esse: produzir produtos de qualidade. Sim. Esse é a direção que vocês... Vinícola boutique. Vinícola boutique, exatamente. Sim, vinícola boutique. Produtos de qualidade. Sim. Que o consumidor merece, né? Você merece, viu? E pensando nesse público tão exigente que você colocou aqui agora, né? E pensando nesse produto de qualidade, e já para trabalhar um mercado que a gente tem aqui, foi que eu criei o e-commerce. Sim, isso eu ia te perguntar agora. Como que você... eu fico... uma coisa vem puxando a outra. Até porque é a questão da paciência. Mas enquanto tem
se administra a paciência, você pode criar um outro business que vai ajudar nisso. A gente põe o foco em outra coisa, né? Põe o foco em outra coisa, na verdade. E conta então como nasceu essa questão e como vai funcionar. Você imagina, né? Eu conversando com o Fabrício, a gente fala assim, 3, 4 anos para produzir, ter uma produção realmente que a gente possa colocar no mercado para vender dos nossos vinhos, né? Para poder a videira produzir. A vinificação, vinhos tintos, se a gente colocar em barrica, leva mais tempo, né? Vinhos jovens, nem tanto. Sim. Então, tipo assim, tem uma variação muito grande do que a gente pode fazer, mas o que é denominador comum é o tempo, né? Que a gente vai ter que esperar algum tempo. E pensando nisso, para a gente trabalhar esse mercado e já condicionar esse mercado aos vinhos de qualidade e mostrar que os vinhos nacionais evoluíram demais nesses últimos 15, 20 anos, que o vinho lá atrás era vinho colonial, que a gente tomava aqui no Brasil. Hoje não, hoje a gente tem produção de vinhos finos, de vitiviníferas, que são uvas específicas para se fazer vinhos finos, né? São uvas de castas normalmente italianas e francesas, mais francesas do que italianas. Se estiver errado, me corrija, mas entendeu? Eu queria dizer que o vinho de qualidade que nós oferecemos aqui no Brasil, que vocês estão propondo, eu diria que é quase o melhor custo-benefício. Isso não está diretamente relacionado a preços absurdos que nós vemos em vinhos né, de outros países. Então, é lógico que é um produto de valor agregado, mas não é. Então, é possível. O que eu quero dizer, a minha mensagem é que é possível você degustar um vinho desse. Sim, com certeza. E isso é outra conversa que a gente tem que ter depois, num outro programa, eu acho que é a questão da tributação e da questão da precificação dos vinhos nacionais, que é um outro assunto que vai levar, a gente para discutir leva mais tempo do que tudo, né? Porque aqui a gente paga-se muito imposto, diferente da Europa, né? Eu vou dar só uma deixa, assim, um gostinho dessa discussão. O vinho na Europa, ele é classificado como alimento, não como bebida alcoólica. Seria uma tributação de cesta básica no Brasil. Praticamente isso. E existem incentivos do país, porque eles vivem também, não só da produção do vinho, mas do turismo acerca do vinho. No entorno do vinho. Exatamente. Então, existe um aporte do governo na produção desses vinhos também. Então, eles chegam no Brasil, muitas vezes com acordos internacionais, sem impostos. Coisas que a gente aqui tem que pagar. Você entendeu? Então, tipo assim... Esse é um debate que... vai longe. Por isso que eu estou falando que tem que ser outro programa, entendeu? Ele merece ser visto com muito carinho com os nossos governantes. Com certeza. Para que levem isso adiante, um projeto para rever essas questões. No Congresso tem vários projetos debatendo sobre isso, mas tem muitos anos e a gente não conseguiu ainda alavancar uma discussão realmente que chegue a um resultado, entendeu? Por enquanto ainda não. E aí, falando nessa questão de preparar esse consumidor, que eu resolvi, né, a gente resolveu criar o e-commerce da Marquese. E aí, como que eu criei o e-commerce da Marquese? Visitando pequenos produtores na época que a gente estava implantando o vinhedo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer produtores de vinícolas pequenas que tem um estilo que nós queremos, que é o estilo vinícola boutique, com produção pouca, familiar, tudo ali é cuidado pela família. É o pai que está no vinhedo, o filho que está no financeiro, a filha que está no comercial. Tipo assim, então é a família trabalhando em torno daquele produto, né? E eu tive a oportunidade de visitar e a gente criou um projeto dentro da Marquese, de uma linha especial que se chama Terroirs do Brasil, onde a Marquese quer apresentar não só o nosso terroir da Marquese, a gente quer apresentar o terroir desse Brasil todo, né? Hoje nós temos uva plantadas no Nordeste, nós temos uva em Pernambuco, na Bahia, em Minas, São Paulo, não é só no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul foi onde tudo aconteceu, foi o início de tudo, foi onde tudo aconteceu. Mas que a gente vem nesse Brasil todo já colhendo bons frutos, e é isso que eu quero mostrar com o e-commerce para esse cliente, entendeu? E já está funcionando? Já está funcionando. O primeiro terroir que nós estamos apresentando não podia ser outro, foi onde tudo começou, que é a Serra Gaúcha, né? Então a gente está trazendo o terroir da Serra Gaúcha. Nós selecionamos, são 4 vinícolas que estão com a gente, que a gente resolveram acreditar nesse projeto que a Marquese fez, que chama Terroir do Brasil, aonde eu chego para o produtor e falo assim, olha, vamos vinificar, vamos fazer um vinho que eu possa levar isso para o Brasil todo conhecer,
com o rótulo do projeto Terroirs do Brasil. É isso que eu ia perguntar. Tem uma identificação? Tem uma identificação, tem uma identificação própria para Terroir do Brasil, em que o rótulo é a Terroir do Brasil e o contrarótulo, eu vou contar a história da sua vinícola. Vou falar quem é a sua vinícola, para as pessoas conhecerem, entendeu? E a Marquese comercializar isso. E foi assim que eles, acreditando no nosso projeto, 4 vinícolas assim que são parceiros que maravilhosos assim em termos de acreditar no que era novo, né? Deixar de rotular um vinho deles, sim. Você entendeu? Para pôr o rótulo de um projeto que a gente estava criando, foi sensacional. Eu costumo dizer que todo projeto, para ter sucesso, nós temos que deixar de lado toda qualquer vaidade. Nós temos que analisar sim. O projeto em si, porque isso leva valor, agrega valor ao produto dele, sim. Agrega amplitude de abrangência de comercialização, talvez no fundo uma satisfação. Olha, tem alguém lá, sei lá, norte a sul, no sudeste, alguém tomando o meu vinho que não chegaria se não fosse de outra maneira. E foi uma escolha assim feita com muito carinho, com muita dedicação para todos que vão consumir. Eu trouxe vários vinhos para Brasília numa viagem que eu fiz. E fiz 3 grandes degustações, como sommelier, né? Sim. Eu fiz 3 grandes degustações com grupos bem heterogêneos, assim, em que tinha não só sommeliers, mas tinham pessoas que gostam de vinho, pessoas que estão começando a tomar vinho agora. Eles tomaram esses vinhos, deram nota para esses vinhos, e os vinhos mais selecionados, que foram notas maiores, eu trouxe no e-commerce, entendeu? Tipo assim, eu fiz esse teste, né? E como adquirir? Bem, pelo site, marquesevinhos.com.br, ou mesmo o endereço está no nosso Instagram também, para quem quiser entrar lá, Marqueses e Vinhos e Vinhedos. Okay. Marquese com CH, né? Porque a gente fala Marquese, mas é com CH porque é italiano. Sim, sim. Né? E aí tem lá toda a estrutura, tem a loja. Nessa conversa maravilhosa vai estar lá toda essa como sim. Adquirir o site de vocês. Eu vou até pegar aqui para vocês verem, né? Aqui, o rótulo ficou Terroirs do Brasil, que tem o Brasil, né? Que eu já fiz questão de trabalhar o rótulo para que ficasse bem identificado o Brasil como um terroir. Maravilha. Né? E aqui atrás, os nossos espumantes, o nosso parceiro é a Pedrucci, que é uma vinícola lá da Serra Gaúcha, que fica em Garibaldi. Aqui eu conto a história, aqui a gente tem um pouco de harmonização também, fala, explica, tá tudo aqui. E como sommelier, eu não podia também deixar de ter na nossa loja do e-commerce, você vai acessar o vinho, lá tem a ficha técnica explicando quais são as uvas, qual o método de fabricação, o que combina, qual o paladar, qual o sabor, o que você vai encontrar nesse vinho, para você poder selecionar e escolher, porque uma grande dificuldade do consumidor é saber como escolher o vinho. Né? É verdade. E se você tem informações dizendo, esse vinho tem um sabor de amora, um sabor de frutas vermelhas. Vai ter a combinação também? Tem tudo. Sim, tem harmoniza. Lá. Harmoniza também tem lá. Para ajudar esse consumidor. Gente, isso é um grande diferencial, porque quem não é especialista em vinho, pior coisa é você entrar numa loja de vinhos e não saber para onde ir. Né? E aqui, pelo e-commerce, fica muito mais fácil. Você estar no seu celular, no seu computador, você lê tudo, vê com que harmoniza, faz a conta, recebe na sua casa. É assim que funciona, né? E o próximo terroir que vai entrar no e-commerce é a da Marquese. Que coisa maravilhosa. Já temos, quase já próximo. A gente vai engarrafar o Sauvignon Blanc agora, semana que vem. Isso tudo é feito aqui? Tudo feito aqui. Desde o plantio, ver o filho crescer. Vou mandar umas imagens para vocês. Sim. Aí vocês vão poder... Sim, que maravilha. E quem quiser acompanhar todo esse processo, o Instagram da Marquese, eu conto passo a passo, desde o plantio da muda, como a gente colhendo, a gente produzindo, na vinícola, tá tudo lá, viu? E os projetos? Para a gente já vai encerrando, projetos da Marquese. O grande projeto agora é da Vinícola Brasília. Sim. No momento, né? A parte industrial está pronta, onde a gente já está vinificando esses vinhos, estamos tirando todas as certificações, né? E o grande passo agora é a inauguração, se Deus quiser, em 2023, né? Que ótimo. Vai ser um salto para todos, né?
É um projeto arquitetônico maravilhoso, lindo, que remete muito a Brasília, espelho d'água, concreto. Eu vi um pouco no Instagram. Isso, no Instagram da tem. É um projeto que não vai ficar devendo nenhum projeto em qualquer lugar do mundo, que quem já visitou, teve a oportunidade de visitar algumas vinícolas, Sim. vai se orgulhar muito daqui da nossa cidade, pode ter certeza disso. Nós ficamos felizes e vamos ter que fazer outro programa, porque falar de vinho tem algumas coisas que elas são, vamos lá, vinho, quando você vai também para a essência do café, são coisas que são apaixonantes, parece, E né? se casam, né? E se casam. Você sabe que todo mundo tem um ditado popular onde diz que se dá bom café, se dá bom vinho. A terra que dá bom café, Sim. dá bom vinho. Que coisa maravilhosa. Isso. Agora deixa uma mensagem para o nosso público, fique à vontade, diga como você já falou e vai estar, o telespectador vai ter como acessar vocês, mas deixe qualquer mensagem, fique à vontade. A grande mensagem, eu acho, para quem está nos ouvindo hoje aqui, é experimentem. Saia do comum, sabe? Experimentem. Não tenha medo de vinho, a gente só conhece provando. A gente só conhece degustando. Então, prove, experimente, dê chance ao vinho nacional. Veja como o vinho nacional está evoluindo, está crescendo. Tenha orgulho do vinho nacional. Experimente. Essa é a minha última mensagem para vocês. Olha, nós tivemos uma imensa satisfação de conversar com a Renata, porque não foi só sobre o vinho, foi sobre projetos, sonhos, mas como realizar sonhos. São através de atitudes, de muito esforço. Nada é só um mar de rosas, contudo, vale a pena. Vale a pena. Né? Então eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, parabenizar a vinícola, esse projeto da Vinícola Brasília, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial, que vai dar um upgrade em tudo isso. E eu queria encerrar fazendo algo diferente. Vamos brindar com essas garrafas? Vamos! Vamos fazer um brinde assim a Marquese e a todos esses projetos. Sucesso! E assim encerramos o programa Equilíbrio Nacional de hoje.